Está com a nossa irmã Daiane. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Já quero aproveitar e pedir para as irmãs abrir a Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 10. Vamos ler o versículo 38 até o 42. E enquanto as irmãs vão folheando e procurando, quero agradecer nessa oportunidade, a Deus por esta honra de estar aqui ministrando ao coração das irmãs de Jaru, ao meu esposo, os meus filhos, que sempre me acompanham, lindos, amo vocês, ao pastor André, meu pastor, toda a sua família, por me permitir estar aqui, a amiga Rosimeire, que está acompanhando aí pela internet, que foi quem fez essa ponte, que me indicou para a irmã Edileuza, muito obrigada, amiga, e Deus te abençoe. O pastor também Roberto Varjão, um abraço, a irmã Edileuza que está assistindo, que Deus abençoe a sua família e use vocês tremendamente neste lugar, que seja um tempo de bênção para Jaru. Mariana, minha amiga, um abraço também, a toda a igreja e corpo de obreiros, amigos, familiares que estão acompanhando pela internet, minhas amigas em Deus de Ariquemes que vieram aqui, a cantora Elânia, a Letícia, a Débora, a cantora Núbia, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E, claro, toda a Ufadijá que está aqui, lindas, 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 com esse uniforme, lindo também. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que vocês realmente saiam daqui renovadas, E chega de teoria, vamos começar a praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 38, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peço-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas estas, e isto não lhe será tirado. E antes das irmãs sentarem, eu quero que, ao longo da mensagem, a gente vai refletir e repetir algumas frases, porque quando a gente repete muitas vezes, o nosso coração recebe, a nossa mente memoriza. E é isso que o Senhor quer, que você memorize para você não esquecer. Nós vamos repetir durante essa mensagem e vamos dizer assim: não é sobre mim, é sobre Jesus. Tá bom? Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Agora vamos fazer com o dedinho assim, ó. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Amém? Podem assentar. Devocional. Devocional tem que ser a melhor parte do nosso dia. Devocional é uma disciplina. Disciplina do ouvir. Lá em João, capítulo 11, versículo 5, diz assim: Ora, Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Por que amava? Qual era o segredo? A gente vai contar a história de Marta e Maria sobre esse episódio. Mas eu fiquei curiosa sobre o que Jesus, por que a casa de Marta e Maria, Por que Jesus escolhia certas casas? E aí eu dei uma estudadinha sobre a rotina de Jesus e eu penso que é bem provável que Jesus escolhia casas onde ele se sentia
acolhido, amado, né? Aonde ele se sentia bem, aonde ele realmente pudesse descansar. Eu não imagino um Jesus que escolhia lugares para passear e descansar de acordo com o tamanho, né? Uma mansão, eu vou nessa casa porque essa casa tem uma cama maior, tem ar-condicionado. Não. Eu imagino que ele escolhia de acordo com o que tinha naquela casa, em termos de aconchego, de acolhimento, amizade, amor. Casa de amigos. E eu já quero começar fazendo uma pergunta. Sempre quando eu vou ministrar, eu gosto muito de perguntar, porque o Espírito Santo pergunta muito para mim. E as perguntas é que nos faz refletir. Se Jesus hoje visitasse a sua casa, o que ele encontraria na sua casa? Jesus sente o desejo de visitar a sua casa? Então vamos começar. Só vai refletindo enquanto eu vou ministrando. Lá em Lucas 38 diz que Jesus caminhava com seus discípulos e então chegou num povoado aonde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. No dicionário Aurélio, a palavra receber significa aceitar. Creio que aqui todas já aceitaram a Jesus. Quem aqui já aceitou Jesus algum dia? Todas aceitaram. Que bênção, muito bom. Isso é bênção. É um dos passos para alcançar a salvação. Mas não é só isso. Marta logo abriu as suas portas e recebeu Jesus em sua casa material. Nós também recebemos Jesus em nossa casa material, né? O nosso corpo físico recebeu Jesus. Um dia eu vim aqui, aceitei Jesus, mas em minha casa espiritual, será que nós também o recebemos? É o que nós vamos aprender nessa noite. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 39, diz que Maria, sua irmã, ficou sentada, ouvindo a palavra aos pés do Senhor. Tem um ditado, né, o que meu esposo sempre fala, que mulher fala demais. As irmãs concordam que mulher fala demais? Ô, irmã, é verdade isso, mulher fala mesmo. Mulher fala demais. Mas por que será que mulher fala demais? Porque mulher ouve demais. Mulher ouve. Homem muitas vezes está olhando, mas não está ouvindo. Está lá na caixinha do nada. Não está pensando em nada. Está só ouvindo. Mulher fala muito, mas também mulher ouve muito. Mulher é atenta, ela ouve, ela presta atenção. E é o que Maria fez nesse dia. Ela sentou aos pés de Jesus, olhando e ouvindo o que Jesus estava ensinando. E aí eu fui dar uma estudada sobre o porquê, né, de Marta ficar tão brava com Maria. E eu aprendi que Maria, ela quebrou muitos protocolos daquela época. Na cultura judaica, até hoje, né, ainda tem muitas tradições antigas que eles até hoje praticam. Naquela época, a mulher, ela tinha uma posição inferior ao do homem. Então, a mulher não podia ficar sentada ouvindo o que o homem estava ensinando, ainda mais Jesus, um mestre. Mulher não podia fazer isso. Mulher tinha que ficar em pé, pronta para atender um pedido chamado de um homem. E até hoje, em alguns países, a mulher não pode nem olhar, né? Tem que pôr a burca e andar olhando para o chão. Até hoje ainda é assim. Então Maria, ela fez o que não era certo naquela época. Ela quebrou protocolos. Ela não poderia sentar para ouvir. E o que Maria fez? Sentou e ouviu. Diga, não é sobre mim, é sobre Jesus. E uma observação, o que Maria fez, ela poderia ter punição. Naquela época poderia ter uma punição
né, diante daquele ato de sentar aos pés do Senhor e ouvir. Porque naquela época a mulher, na hora de adorar, tinha um lugar para ela. Então os homens ali em um lugar e mulher separado, não podia. Então ela quebrou vários protocolos. Maria não podia também participar de refeições junto com homens, né? Tinha que ficar pronta para ajudar a todo instante. Mas Jesus, ele revolucionou o tratamento oferecido, né, pelos homens com as mulheres naquela época. Ah, Jesus é lindo demais. Lá em Lucas 10:39, diz que Maria sentou e ouviu. E no dicionário Aurélio, a palavra ouvir significa atender, dar atenção. Marta fez o quê? Ela recebeu Jesus, né? Só recebeu. Maria, ela atendeu, ela deu atenção para Jesus. E aí me veio um questionamento, que eu até perguntei para o meu esposo, eu falei, amor do céu, porque já pensou se isso foi heresia? Isso veio de mim, tá? É uma pergunta minha, penso eu, não está na Bíblia. Não seria esse amor de Maria que teria atraído Jesus até esta casa? Me veio essa pergunta, né? Porque só ela que Jesus elogiou, talvez não teria sido esse amor, né, que teria atraído Jesus até aquela casa. Fica aí esse questionamento que na glória a gente vai ter as respostas, com certeza. O Espírito Santo me falou assim, quando eu fiz essa pergunta, né? Filha, na casa, em qualquer casa, pode ter 10 pessoas morando na casa. Se tiver um adorador, eu visito e a casa recebe. Tem 10, 9 não é crente, mas se tiver um crente, eu visito e os 9 são alcançados. Foi o que aconteceu. Marta recebeu, Lázaro recebeu, né? Mas a Maria foi quem sentou e ouviu Jesus. Lá em Lucas 10:40, diz que Marta estava muito ocupada. Aliás, na Bíblia está escrito, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E eu amo os detalhes da Bíblia. Gente, a Bíblia ensina na vírgula, a Bíblia ensina quando está escrito pausa. A Bíblia é riquíssima, riquíssima em detalhes. É a gente que deixa passar desapercebido. Por isso que é importante a gente ler, reler, ver o significado no dicionário, procurar no hebraico, procura no grego, porque cada palavra tem um sentido. E então eu fui pesquisar sobre esse muito, né? Por que Deus escreveu muito? Por que colocou isso na Bíblia? Porque poderia estar escrito, Marta estava ocupada fazendo serviço de casa, não é? Mas na Bíblia está escrito que ela estava ocupada fazendo muito serviço. Qual área da sua vida o muito faz parte? Uma outra pergunta. Será que foi Jesus que colocou na sua vida este muito? Quantas perguntas, né, irmãs? Em nome de Jesus, pare de viver em excesso. Peça a Deus equilíbrio para parar de viver no muito. Muitos cargos, muitas atividades para fazer em casa. Muito trabalho para ganhar dinheiro, não basta um emprego, tem que ter 2, 3, porque tem que ganhar mais. Muita roupa. Muito. O excesso talvez esteja te afastando de Jesus. Penso eu que Marta deixou de aprender muita coisa porque estava lá fazendo muito. Não é sobre mim, é sobre... Irmã Daiane, mas Marta era caprichosa, né? Ela estava cuidando da casa, ok. Ela fez simplesmente o que uma sociedade esperava naquela época,
que era cuidar da sua casa, que era servir, receber. Mas o que Jesus esperava? Ela estava fazendo? Nós estamos fazendo o que Jesus espera? Jesus não espera que façamos apenas serviços domésticos. Hoje nós vamos apanhar, irmã. Estou apanhando junto, tá bom? Fazer é bom e é nossa obrigação. Fazer serviço de casa é uma forma de você ser grata a Deus por aquilo que Ele te deu. Né? Estou passando a roupa, é uma forma de eu agradecer por ter roupa para passar. Estou limpando o chão, é uma forma de eu agradecer por ter um chão para limpar. Tem gente que não tem. Cuidar dos filhos, dar atenção para os filhos, né? Quantas mulheres já perderam a paciência? Irmãs, cuida, brinca, dê atenção, você tem. Muitas gastam muito dinheiro. Eu conheço gente que já gastou muito dinheiro para ter filho e não conseguiu ter filho. Então, seja grato. Cuidar é uma forma de agradecer por você ter. Então, nós devemos, sim, cuidar da casa, dos afazeres, da família. E Deus foi tão bonzinho, que ainda deixou uma receita aqui, lá em Provérbios 31. Não tem segredo. Como cuidar de uma casa, do filho, do marido, ter o emprego fora, como? Não tem segredo, é só ler Provérbios 31 e começar a praticar. Lá tem passo a passo, para quem fica em casa e também para quem trabalha fora. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher equilibrada. Lá você aprende a cuidar da sua casa, se precisar também trabalhar fora. A trabalhar fora e conseguir administrar um jeito para que consiga pagar alguém para cuidar de casa. Então Deus deixou uma receita. Não culpe Deus porque você não está conseguindo cuidar. Meu Deus, que bagunça! Não é culpa de Deus. Deus já deixou a receita aqui. É que talvez você não está lendo, ou talvez lê, mas não pratica. Então, começa a ler Provérbios 31, versículo 1. Fica nesse 1 aí a semana toda, praticando até aprender. Depois vai para o 2, praticando até aprender. Não pule etapas. Errou, esqueceu, volta lá no 1 de novo e refaz e começa de novo até aprender. Amém? Nós vamos apanhar um pouquinho, mas depois vem o consolo. Jesus espera que nós mulheres possamos entender que temos sim chamada fora de casa também, chamada para o reino também. Temos para cuidar da nossa casa, da nossa família, mas também temos com o reino. Isso não é só para os homens, isso também é para nós mulheres. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. E se as irmãs não perceberam, Jesus está bem pertinho. Esses dias eu tive até um sonho com um pastor muito conhecido, numa mesa muito linda, e ele falava: minha filha, está tudo pronto. A mesa já está pronta. A ceia já está prontinha, já está posta. Já está pronto. Já está pronto. E se a gente não tomar cuidado, esses excessos, essa falta de entendimento de que é só o homem, é só o pastor que tem que ganhar a alma, se a gente não tomar cuidado, nós não iremos cear com Ele. A sociedade de hoje em dia, ela espera exatamente o que Marta, talvez, não sei, não posso julgar, a gente não pode falar que Marta só pensava em trabalhar. Não podemos. Mas a sociedade espera que você só faça isso. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Gaste, gaste, gaste. Trabalha, trabalha, trabalha para gastar, gastar, gastar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para gastar, gastar, gastar. É isso que a sociedade espera. Aprenda a descansar. Trabalhe, mas também descanse. Deus descansou no 7º dia. Jesus, em sua rotina, escolhia algumas casas e parava para descansar. Nós somos melhores do que Deus?
Somos melhores do que Jesus? Achamos que somos super máquinas, de segunda a domingo, e não descansamos. Mulher, aprenda a buscar em Deus estratégias para administrar tudo em sua vida. Não estou falando aqui somente de ministério na igreja, também na sua casa, lá no seu trabalho. Você tem muitos ministérios em sua mão, viu? O Senhor entregou. É responsabilidade sua cuidar do seu marido, do seu filho. Eu não estou falando cuidar somente da roupa que eles vestem, da comida que eles comem, mas cuidar da vida espiritual. Principalmente da vida espiritual. Peça a Deus estratégias e Ele vai te dar. E eu vou deixar aqui algumas dicas que eu trouxe para a minha vida desde quando eu me tornei cristã. Religiosa eu sou de berço, nasci no berço evangélico, mas fui 31 anos religiosa. Há bem pouquinho tempo eu me tornei realmente cristã, porque cristão não é quem sabe, cristão é quem pratica. Saber, eu conheço ateu que sabe mais do que você, mais do que eu. Eu já vi na faculdade professores ateístas que sabem coisas que eu não tinha visto na Bíblia, mas só sabem. Assim também como muitos religiosos que fazem muitas coisas por aí, até matam. Tem religião que até mata. Religiosidade, isso não é cristianismo. Cristianismo é uma vida prática da palavra. É eu praticar o que está aqui. E não é dentro da igreja. É quando eu saio também lá fora. E também não é só lá fora, é quando eu entro aqui dentro. Porque se eu entro aqui dentro pensando no hino que eu vou cantar, na roupa que eu vou usar, eu não estou praticando o cristianismo. Então, as dicas que eu vou dar. Primeira, tenha uma agenda. Viu, mulher? A nossa cabeça não é um computador, que eu vou lá, deleto tudo, depois coloco coisas novas. Não, fica ali. Ter uma agenda e anotar tudo que você tem que fazer nessa agenda é uma forma de você desocupar a sua mente e ocupar um papel. Você tira daqui. Eu coloco na minha agenda até o que eu vou cozinhar. Se vai dar certo, não sei. Às vezes não dá. Às vezes dá errado, chega visita. Mas pelo menos eu não vou dormir preocupada. Essas preocupações que é o excesso, é o mais, é aquele muito que está na Bíblia, é isso que é muito. Eu vou dormir, ao invés de eu fechar os olhos e dormir, eu vou pensar na faxina de amanhã. Eu vou pensar, meu Deus, amanhã tem esse exame. Isso não é descansar no Senhor. Isso não é descansar, isso é você cansar. Então tem uma agenda. Anota, passa para ela, joga para o papel aquilo que está aqui dentro e desocupa. Coloca aqui dentro somente Deus, Jesus, reino, céu, hinos, louvores, Bíblia. O resto, deixa lá no papel. Eu vou lá e olho, tem um exame hoje, né? Aí você faz. Uma outra dica, leia essa agenda, porque também não adianta anotar. Né? Anotou e deixou lá, meu Deus, a minha consulta era ontem. Então, tem que anotar e tem que ler. Dá uma lidinha uma noite antes. Quando acordar, dá uma lidinha novamente para você ver o que tem para fazer e você se programar. Segunda dica, seja determinada, persistente e decidida a ser organizada. Organização é uma decisão. Tá bom? Não é um dom que Deus dá. Aquela irmã tem o dom da organização. Nossa, como Deus fez ela abençoada. Irmã, não é dom não. Isso é uma decisão, é racional. Eu decido, ou eu vou ser uma pessoa bagunçada, desorganizada, ou eu vou ser organizada. E quando eu decido, quando eu persisto, quando eu determino isso na minha vida, eu a partir de hoje vou ser organizada, aí sim o Espírito Santo começa a te mostrar tudo o que você tem que fazer.
E olha, não adianta falar para mim que você não ouve vozes assim, ó. Olha aquele fogão como está sujo. Não ouve? De vez em quando? Ai, sai pra lá, isso não vem de mim, não. Não ignore essas vozes, tá? Olha aquele portão como está encardido. Eu demorei tantos anos para descobrir que tem que lavar portão. Tem que lavar, mas senão ele fica escuro e a gente pinta de branco. Aí quando vai ver, passou 10 anos. Mas o Espírito Santo mostra. Eu sou testemunha de que ele mostra detalhes. Fogão, portão, a roupa que está na hora de jogar fora porque está muito rasgada. Ele mostra, ele fala. Fala mesmo. O Espírito Santo não está aqui só para te dar dons de línguas. Não, não. Ele está aqui para te ensinar a ser perfeita aos olhos do Pai. Ele está aqui na terra para te ensinar como andar em retidão, em sinceridade, em verdade, em bondade, em frutificar muitos, muitos dons que Deus tem para distribuir. É através dele. E começa nos detalhes. Vai começar lá na sua casa. Não adianta querer fazer na igreja o que em casa você não faz. Começa lá. Se você for organizada na sua casa, você vai ser organizada aqui. Se você cuidar bem do seu marido, você vai cuidar bem da sua obra. Da obra que Deus colocar em suas mãos para fazer na igreja. Mas começa lá. A nossa casa é um treinamento de Deus. É um treinamento. Deus nos treina lá. Lá na nossa casa, Ele treina a nossa paciência, a nossa persistência, resistência, tolerância. É lá. E quando eu sou aprovada lá, aí Ele começa a me usar aqui. Aí que começa a vir frutos aqui. Aí eu começo a ganhar almas, eu começo a cantar e as vidas são tocadas, eu começo a pregar e vidas são transformadas. Aí é que Deus vai fazer. Deus não vai pular a etapa, não. Vai te usar que do nada, pum. Não. Na Bíblia não tem ninguém que do nada Deus foi lá. Não existe. Tem um processo. Tem um processo. Outra dica. Orar antes e depois de tudo. De verdade, irmãs, não precisa levantar a mão. Quantas aqui, quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular? Não precisa levantar a mão. Mas o sorriso já entregou, né? Ei, irmã, vocês sabem nem disfarçar. Estou morrendo de rir, porque faz isso. Eu fiz isso também por muitos anos. E de verdade, eu comecei a ter a minha história sendo mudada quando eu decidi a orar antes de tudo. Abri os meus olhos, antes de falar bom dia para o meu marido, eu corro para um lugar que eu tenho lá em casa e oro. Antes do celular, antes da Bíblia, antes da agenda, antes do filho, antes de tudo. Oração. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma se você dobrar os seus joelhos para orar antes de tudo. Eu tenho certeza, você pode colocar a data de hoje, a partir de amanhã, dia 29 de janeiro de 2020, anota, a sua vida não vai ser mais a mesma. E não adianta ir lá e fazer a oração do Pai Nosso, que é aquela oração todo dia. Senhor, abençoe meu dia, que seja um dia perfeito, abençoado, cheio de saúde, amém. Não é isso não, tá? É uma oração sincera. Sincera. Olha para o céu, procura uma janelinha, seja sincera com Deus, com o que você quer naquele dia. No final do dia, se Ele te der, agradeça. Agradeça. A vida de um cristão grato é diferente de todas as outras vidas. É diferente a vida de quem é grato. Recebeu, agradeça. Não recebeu, não murmure. Talvez você não está sabendo pedir. Ou talvez não é o tempo. Você não está preparada para receber. Não sei. Então, orar antes de tudo e depois de tudo. E quinta e última dica, porque dicas tem muitas na internet, tem na Bíblia, tá, gente? Tem muitos grupos. As irmãs aqui, com certeza, lá no grupo também tem mulheres que estão aqui para aconselhar. Estou passando só aqui algumas básicas que foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração para ministrar nessa noite. É ler a Bíblia
todos os dias, ler e aprender, sem pressa. Ora antes de ler, viu, irmãs? Para vocês não sair por aí lendo e achando que entendeu e entendeu tudo errado. Depois sai ensinando heresia ainda. Passa para frente ainda o que você acha que entendeu. Então, ora antes de fazer a leitura bíblica. Sem pressa. 2, 4. Cuidado com esses cronogramas de ler 5, 7 capítulos por dia, 8 para terminar a Bíblia em 2 meses, 3 meses. Gente, que pressa é essa? Que correria é essa? Só vai ser mais um protocolo. Você só vai ler, não vai ter aprendido nada, e nada vai mudar em sua vida. Você só vai dizer que já leu ela toda. Mas e a sua vida? Será que é uma vida de quem realmente leu a Bíblia toda? Né? Outra pergunta. Quando você praticar essas dicas que eu acabei de passar, Jesus vai visitar a sua casa, porque ele visita alguém que está orando todo dia. Todo dia lê a Bíblia, é lógico que é uma casa que Jesus vai desejar visitar. Você nem vai precisar pedir, ele vai. Ele vai desejar, nossa, aquela casa, hoje eu vou naquela casa. Hoje eu vou visitar aquela casa, porque aquela mulher é insistente, ela é persistente, todo dia me busca. Ah, eu preciso, eu quero visitar aquela casa. Eu quero atender às suas orações. Eu quero atender aquela oração, Deus, aquela que eu fiz, aquela que ela fez há anos atrás. Hoje eu quero, Pai, hoje eu vou. Eu imagino Jesus conversando com o Pai. Pai, hoje eu vou. Hoje eu vou porque eu não aguento mais. Eu estou sentindo o que ela está sentindo. Eu passei por aquilo que ela está passando. Porque Jesus sente a sua dor. Ele sente. Jesus também veio como nós, carne e osso. Ele também foi humilhado. Ele também foi julgado. Ele também foi excluído pela sociedade. Então ele sabe, ele entende as nossas lágrimas. Jesus entende. Ele compreende. Não é só você, ele também passou por isso. Aleluia. Aleluia. Lá em Lucas 10, 40, a parte B diz que Marta disse assim: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com este serviço? Diz-lhe que me ajude. Olha a Marta murmurando, né? Vai falar para ela vir me ajudar. Folgada. Imagino ela, né? Pensando. Aquela folgada. Responda para si mesmo, irmãs. Como você se comporta, pensa ou fala quando vê alguém descansando no Senhor? Como que você se comporta? Não tem aquela irmã que está na prova, né? Parente no hospital internado, marido está bebendo, e essa irmã ainda fica vindo sorrindo para a igreja, cantando, sobe aqui no púlpito, ainda conta um monte de testemunho. De verdade, você se alegra com essa irmã ou você duvida do descansar dela? Quantas vezes, né, nós não murmuramos a Deus pedindo que Ele faça algo para alguém porque estamos incomodadas? Eita. Talvez Marta nem estivesse preocupada com o serviço, e sim com o descansar de Maria. Penso eu, não está na Bíblia, eu penso. E muito forte que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Marta viu Maria sendo vista por Jesus.
E o que Jesus fez com essa reclamação? Elogiou Maria. Elogiou. Irmãs, quando alguém murmurar, julgar, acusar, inventar algo sobre você, não faça nada. Não faça, irmã. Não procure advogado. Não. Jesus está vendo. Jesus está vendo. E receber o elogio de Jesus não tem preço. É melhor do que qualquer valor de causa ganha. Melhor do que receber 5.000 na justiça porque alguém caluniou contra mim, é receber o elogio de Jesus. Imagina Jesus te elogiar. Na frente ainda de quem falou de você. Meu Deus, meu Deus. Se a Maria fez o que não podia fazer naquela época, porque era proibido, então por que Jesus elogiou Maria? Né? Eu fiquei me perguntando, por que Jesus elogiou? Ela fez o que não podia. Né? Jesus é fora da lei? E eu penso, 3 coisas. Primeiro, porque Maria deu atenção para ele. Segundo, e isso vale muito para os dias de hoje, em tempos de pandemia que estamos vivendo, viu? Maria agradou primeiro Jesus, depois a sociedade. Jesus está na minha casa. Não quero saber de protocolo. Eu quero adorar Jesus. Primeiro ele, depois as regras. E se preparem, irmãs, porque a gente vai ter que decidir. Daqui uns tempos teremos que decidir se vamos obedecer protocolos ou Jesus. Se vamos agradar a sociedade ou Jesus. E o terceiro pensamento. Maria pensou no detalhe do tempo, porque poderia ser a última oportunidade. Vai ter o arrebatamento? Vai ter. Mas Jesus vem todos os dias, tá? Todo dia tem alguém morrendo. Então, todo dia Jesus visita alguém. Opa, acabou o seu tempo. Você sabe quando vai ser a última oportunidade? Seria muito bom, né, se a gente soubesse. Nós não sabemos. Então, devemos aproveitar cada oportunidade. Estar aqui hoje é uma oportunidade. Então, desliga esse celular, para de pensar no amanhã, para de pensar na faxina, para de pensar no que seu patrão falou e se liga naquilo que Jesus está falando com você. Isso é uma oportunidade e ela pode ser única na sua vida. Para algumas pode ser a última, para outras o Senhor só está repetindo. E o melhor do porquê que Jesus elogiou Maria, apesar da Maria ter quebrado o protocolo, Jesus sabia da intenção do coração de Maria. E é aí onde o Espírito Santo ministrou forte em meu coração e disse: filha, eu conheço a intenção de cada coração. Eu conheço a intenção de cada coração. E vou, sim, levantar quem eu quero. Exaltar quem eu quero. Escolher quem eu quero. Não adianta anos e anos de estudo ou ter amizade com um pastor. Nesses últimos dias, Jesus vai sondar os corações
E a intenção de cada coração é que vai te trazer ou não a vitória. Realizar ou não o seu sonho. É o que está no seu coração. Isso o pastor não sabe, não conhece. E não vai adiantar máscaras, não vai. Porque Jesus está sondando corações. Não se espantem quando do nada aquela irmãzinha que sentava no último banco virar líder. Não se espantem quando aquela irmã que nem canta bem se tornar regente. Não se espantem quando aquela irmã que você vê, mas ela usa calça na rua, mas está ganhando a família para Jesus. Não se espantem com essas coisas, porque nos últimos dias, quem era bom se tornará melhor, quem era mal vai ser pior ainda, porque Deus está sondando os corações, e conhece e sabe a intenção, e vai ser nisso que Ele vai nos fazer ser ou não vitoriosas. Jesus disse lá em Lucas 10:42, apenas uma coisa é necessária. Jesus é tudo. Jesus é tudo que você precisa. Marta recebeu Jesus em sua casa material, mas Maria recebeu Jesus em sua casa espiritual. Seu coração. Jesus disse a Marta Marta, tudo que você precisava fazer era isso. Quanto tempo você não se ajoelha aos pés de Jesus para ouvi-lo falar? Quanto tempo será que Marta não se ajoelhava aos pés de Jesus, porque estava ocupada demais, cuidando da casa, dos seus afazeres, preocupada em agradar a sociedade, em cumprir protocolos? Devocional é isso, é se ajoelhar para ouvir Jesus falar. Devocional tem que ser a melhor parte do seu dia. Se você acha que a melhor parte do seu dia é sentar na mesa e almoçar com a sua família, você está enganada. Você não é do céu. Quem é do céu tem como a melhor parte do dia aquela em que eu sento para ler a Bíblia. É aquela que eu me ajoelho para orar pelos meus, por mim, pela minha igreja. Devocional tem que ser a melhor parte, tem que ser o momento mais desejado e esperado por você. Você tem que desejar parar tudo. Não, eu preciso, esquece louça, agora eu tenho que falar com Jesus. Que a louça fique suja, irmã, mas que a sua Bíblia não fique fechada. Que fique algo sem fazer na sua vida, mas que a sua Bíblia seja aberta todos os dias. Quer ser vista por Jesus? Ofereça a sua atenção a Ele. Talvez a resposta para todas as suas perguntas é essa: se ajoelhar aos pés de Jesus. Filha, eu quero falar contigo. Eu sou a resposta para tudo. Eu sou a resposta para tudo. Me busque todos os dias e eu vou te ensinar o que ninguém vai tirar de você. A internet não vai tirar de você. Se vier alguém aqui pregar heresia, não vai tirar aquilo que você já sabe. Se vier um decreto, não vai tirar aquilo que você já sabe e conhece. Não vai, ninguém vai tirar. Em mim
você encontrará equilíbrio. Equilíbrio. Todos os dias. Nós precisamos de equilíbrio todos os dias. Cuida do que Deus te deu. Mas que Ele seja sua prioridade. Não aquilo que Ele te deu. Não a sua casa, as coisas, o seu emprego, seus filhos. Ah, como é bom amar filhos, amar marido, isso é muito bom. Devemos sim. Mas Deus tem que estar acima disso. Deus tem que ser minha prioridade, depois o meu marido. Primeiro Deus, depois meus filhos. Primeiro Deus, depois o meu cargo. Primeiro Deus, depois o meu emprego. Primeiro Deus, depois a minha casa, os meus sonhos. Cuide do que Ele te deu, mas que Ele seja a sua prioridade todos os dias, não só em cultos, e não só quando você precisa dEle. Ele quer ser seu guia, quer ser o seu descanso. O seu descanso. Quem sabe Maria não estava cansada de tanto trabalhar, por isso que ela não foi aos pés de Jesus. Ah, eu preciso descansar agora. Talvez. Esteja aos pés de Jesus todos os dias ao se levantar. E seus dias nunca mais serão os mesmos. Ore antes de tudo, agradeça depois de tudo. Decida viver aos pés de Jesus. Se ajoelhe todos os dias, se derrame aos pés de Jesus todos os dias. Leia a palavra todos os dias e todos os dias Deus vai visitar a sua casa. Como eu já disse, há pouco tempo eu decidi ter Jesus como prioridade. Me tornei cristã praticante, não uma religiosa. Que a sua vida não seja de teorias, mas de práticas. Jesus quer ter o seu coração de joelhos, Núbia. Coração de joelhos, Núbia, você pode louvar com esse hino? Porque às vezes nós até ajoelhamos, fazemos jejuns, propósitos, mas não é com o coração. É só aqui, ó. Aqui não. Por isso que Deus não recebe. Por isso que tem processos que são longos, porque Deus ainda não encontrou isso aqui. Tá só isso aqui, ó. Que a sua vida não seja de teorias e sim de prática. Jesus quer seu coração de joelhos. Ele não quer que você apenas ouça, Ele quer que você guarde no coração, para quando vier os dias maus, estão para chegar. Bata na porta e Ele abrirá. Busque e você encontrará descanso. É importante cuidar de tudo que Deus te deu, mas o que Jesus quer é o seu coração inteiro para Ele. Filha, descanse em mim. Se Maria tivesse ouvido a reclamação de Marta, ela teria recebido o elogio de Jesus? Será que teria? Jesus fala com você o tempo todo, através dos pássaros. Comigo Ele fala, através das plantas. Eu entrei aqui, olha o que Ele falou. Primeiro hino, Espírito Santo. Segundo hino, fala Jesus querido. Olha a confirmação, Ele confirmou a palavra. Eu fico atenta aos detalhes. Leitura bíblica. Não vos amoldeis aos sistemas deste mundo. Olha só, parecia até que a irmã sabia que eu ia pregar. Depois cantar o renovo. Depois a irmã leu Salmo 55, 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia, buscando ao Senhor. Deus fala. Então Deus já falou, só está confirmando. Ele fala. Talvez nós não estamos atentas aos detalhes. Pare de ouvir o que o mundo diz sobre você. Pare de ouvir Marta. Pare. Maria não ouviu, por isso que ela foi elogiada. Então, se você quer ser elogiada por Jesus, não ouça lá fora, ouça a voz de Deus. Obedeça essa voz.
E você vai ser elogiada, você vai ser honrada, você vai ser exaltada. Talvez não aqui na terra, mas no céu seu nome será conhecido. Ouça a voz de Jesus. Mulher, só Jesus é necessário. Ele é tudo que você precisa. Se entregue a Ele por completo. Dedique sua vida a Ele. Deixe Ele te guiar em tudo. Aceite os sims e os nãos de Jesus. Ele sempre tem um plano. Sempre. A doença. Em tudo Ele tem um plano. Nada é em vão. E o plano é sempre bom. Viva o processo e entenda que o propósito é Ele. É Ele. Ah, mas eu estou doente. É Ele o propósito dessa doença, não é você. Fizeram isso comigo, o Senhor não está vendo. Ele está vendo. Mas o propósito é para o reino, não é para você. Nós vamos fazer um ato de fé que Deus colocou no meu coração. Marta estava ocupada demais. E o inimigo ele tem usado essa arma. A arma da ocupação. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: 7. Submeta-se, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E nós vamos fazer um ato de fé. Nós vamos hoje, aonde você está, somente quem crê. Nós vamos de joelhos, decidir a partir de hoje ter Jesus como prioridade em nossas vidas. Nós vamos decidir orar antes de tudo e depois de tudo. Nós vamos decidir, Senhor, eu estou cansada. A partir de hoje, eu quero ter uma vida praticante da Bíblia. Eu quero ser uma cristã verdadeira, de verdade, que pratica, não só que sabe. Eu quero todos os dias aprender algo novo. Eu quero todos os dias ser renovada. Todos os dias eu quero ouvir a tua voz. E Ele vai falar, mulher, vai ser um ato de fé. Dobre os seus joelhos, você que quer, a partir de hoje, ser elogiada como Maria foi. Aonde você está, eu não vou chamar para vir na frente. Vai ser aí no seu banco. Vai ser diferente, né, irmãs? É assim que o Espírito Santo colocou em meu coração. Diferente. De joelhos. Agora, enquanto a Núbia vai estar louvando, o Espírito Santo vai te visitar e vai falar com você o que Ele quer que você faça. Em cada área da sua vida, o que é necessário mudar. Que elas possam entender, Espírito Santo, qual é a sua vontade. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Entregar o coração a Jesus é resistir. Entregar o seu coração por completo é dizer não ao mundo e sim para Deus. E Ele está recebendo as suas lágrimas. Ele está recebendo o teu choro, mulher. Jesus está recebendo a oração que está sendo feita de forma sincera. Filha, há quanto tempo eu esperava essa oração? Era essa oração verdadeira, filha. Era essa oração sincera que eu estava esperando. Era a verdade que está no seu coração que eu esperava. É isso que eu quero, filha. Que você diga o que você está sentindo. Que você me fale o que você quer que eu faça. Mas é com o seu coração, filha. É com o seu coração. É o som do seu coração. Oh, aleluia. aleluia. Espírito Santo, fique de pé neste momento.
Jesus curou corações feridos aqui nesta noite. Você que foi curada, reconheça que foi Jesus. Foi Jesus. E Ele não nos cura apenas para nós, é para o reino. É para o reino. Aquilo que Ele te mostrou não é para ficar guardado, é para você compartilhar com as irmãs, porque Ele quer mais união, Ele quer unir propósitos. O propósito maior é da salvação. Sozinha não conseguiremos. Jesus não andou sozinho. Jesus andou com 12. Sozinha você não vai chegar a lugar algum. Não guarde em segredo aquilo que o Espírito Santo falou no seu coração hoje. Compartilha com seu esposo. Ele não é crente, compartilha. Compartilha, mulher. Que caia por terra a partir de hoje a vergonha, o medo, o receio, a timidez. E que a partir de hoje você saia daqui com ousadia espiritual. Com ousadia, porque se na casa tiver um coração, só isso é necessário. Só isso. Não precisa todo ser convertido. Basta um coração naquela casa sendo sincero e ouvindo o que Ele tem a dizer e praticando o que Ele mandar fazer, para Ele visitar a sua casa. Ele vai visitar muitos lares, vai ter testemunhos de conversões, e vocês vão vir testemunhar e dizer: foi Jesus, porque o propósito é Ele, eu só fui canal, foi Jesus, não fui eu. Não conte testemunho pensando que foi porque eu preguei ou porque você orou, fez um voto aí. Não! Foi Jesus que visitou aquela casa e trouxe salvação. Foi Jesus que trouxe a cura, aquele sonho. Foi Jesus. Coloque Ele no centro de tudo, todos os dias, e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Aleluia.